momento. Como a galera, como o pessoal do Atlético Nacional, a imprensa colombiana, é gente fina, é bacana, é solidária, de um grau absurdo. Ontem, final da Recopa Sul-Americana, jogo de ida, vitória da Chapecoense, 2-1. E é quase que como a imprensa colombiana estivesse comemorando a vitória da Chape. Dá uma olhada nessa manchete aqui do maior jornal da Colômbia, que é o El Tiempo. Nacional ganhou amigos e perdeu a partida. Ótima manchete. Ótima manchete. Né? O primeiro para eles é ganhar amigos. E depois perderam a partida. O texto começa assim, ó. O Atlético Nacional não enfrentou apenas 11 jogadores da Chapecoense. Os seus rivais no campo pareciam mais. Talvez o dobro, o triplo. Foi uma equipe que jogou com o coração, com orgulho, com o recordo latente de todos os ausentes, aqueles que se foram. Era como se ganhar essa partida fosse uma dívida pendente com o destino, a qual eles saudaram com a vitória de 2-1. Cumpriram. Foi uma vitória com alegria e nostalgia. O texto, visando o público colombiano, não é falando da derrota do Nacional de Medellín, é saudando o que a Chapecoense fez ontem. Olha, os colombianos, temos muito a aprender com eles, hein? Vamos a Chapecó aqui, pelo menos eu penso assim. Eu queria que a gente tivesse essa solidariedade, esse espírito esportivo. Eu acho quando que a gente isso fala de futebol aqui no Brasil. remete aos tempos hoje inexistentes em que a esportividade tinha lugar, né? Eram realmente os co-irmãos. Você sabia, por exemplo, no pique, que Palmeiras e Corinthians fizeram o jogo da barricada para que o São Paulo, na época o Clube da Festa, sobrevivesse? Arrecadaram fundos para ele. Hoje seria inimaginável. Agora, realmente, o Nacional de Medellín, o que tem feito pela Chapecoense, em tom de cavalheirismo, é realmente de tirar o chapéu. E sobre a noite de ontem, conversamos agora com o Cleiton César, que fala conosco ao vivo de Chapecó. Bom dia, Cleiton. Bem-vindo ao Redação. Tudo bem por aí? Bom dia, Rizek. Forte abraço para você, a todos ligados no Redação. Olha, um jogo, foi emoção, muito mais que um jogo. Chapecó escolhida para dar exemplo para todo mundo. Nessa partida envolvendo Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín ontem na Arena Condá. E por detalhes, viu? Por 170 torcedores, não foi batido o recorde aí, número de torcedores em jogos na Arena Condá. Continua o jogo entre Chapecoense e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Naquela partida foram 19.175. Ontem, 19.005 torcedores estiveram na Arena e presenciaram tudo de muito perto. Você falava de homenagens, da forma como os colombianos também recebem e vibram com o resultado de ontem. A Chapecoense vibra com o resultado de ontem, é claro, porque venceu e leva essa vantagem agora já para o jogo de volta, dia 10 de maio, jogando em Medellín. Mas também eu acho que o que ficaria em segundo plano realmente seria o resultado de ontem, independentemente de quem viesse a vencer a partida. Porque o que o torcedor de Chapecó, o que os chapecoenses fizeram ontem foi algo que é muito difícil mesmo de a gente explicar. Só as imagens mesmo é que mostram direitinho tudo que foi sentido. Os prefeitos, os presidentes dos dois clubes, o prefeito de Medellín esteve em Chapecó, prefeito de Chapecó, aquele abraço coletivo maravilhoso em torno da Arena Condá, depois no Círculo Central do Gramado, momento em que apareceram no gramado 4 dos sobreviventes da tragédia aérea, o jornalista, os 3 jogadores, né? A torcida da Chapecoense, da forma que ela se comportou e recebeu os visitantes, aproximadamente 150, 200 torcedores que estavam na Arena Condá também. Foi um exemplo para o mundo, um exemplo de respeito, de confraternização e o que prova que o futebol realmente, Rizek e amigos do Redação, precisa ir muito além das 4 linhas. Ô Cleiton, a gente mostrou uma imagem, tudo que você falou tinha imagem aqui para ilustrar, né? O momento em que os sobreviventes entraram no gramado de branco. Eu fiquei com uma dúvida, quando, não sei se foi o Neto, que coloca um envelope no recipiente, o que era aquilo? Não sei se você tem essa informação. A cápsula do tempo, viu, Rizek? Todos os sobreviventes, os 4, colocaram um envelope
contando parte da história deles. É Cápsula do Tempo que foi chamada. Foi mais um momento mágico de ontem à noite na Arena Condá, que comoveu bastante gente, né? O Rafael contou a historinha dele, colocou numa folha, aí dentro daquele envelope e colocou nessa Cápsula do Tempo. Ou seja, isso tudo vai ficar eternizado, né? Vai ser lembrado pelo resto dos tempos, algo que realmente vai ser... vai virar um símbolo se transformando aí do que aconteceu envolvendo Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín na noite de ontem em Chapecó. Fala, Gabriel. Não, e salvo engano, ela vai ficar fechada 43 anos, que era a idade da Chapecoense quando aconteceu a tragédia. Se eu estou errando o número aqui, me perdoe, mas vai ficar por esse período trancafiada e depois eles vão abrir para que daqui a um tempo a gente relembre de fato tudo, né? Claro que isso nunca vai sair da memória, mas vai ter um contato mais direto. Registrar a memória. Dos sobreviventes mesmo, né? Olha, a gente está falando muito das homenagens antes do jogo, porque elas são maiores do que a bola rolando nos 90 minutos. E aí, antes da partida, autoridades, sobreviventes da tragédia agradeceram o apoio que receberam. Confira. A todos aqueles que hoje iniciam conosco uma nova caminhada. Temos que ter com eles o mesmo respeito, a mesma gratidão, a mesma esperança de vitórias e conquistas, porque eles fazem parte também da nossa família. Para sempre, Chape! Chapecó é a minha casa. Brasil é a minha casa. A fraternidade que nasceu dessa grande tristeza é indestrutível. Graças, Chapecó. Obrigado. E estou aqui para representar 21 jornalistas que se foram naquele acidente. Toda vez que eu tenho a possibilidade de abrir o microfone da minha rádio que eu trabalho, eu, dentro da minha, sem ser pretensioso, sem nada, eu tenho simplesmente o desejo de que eles pudessem estar conosco. A gente está aqui hoje para poder agradecer um pouquinho do que todos vocês fizeram por nós. Obrigado pelas orações, obrigado pelas vibrações, pelos pensamentos positivos. E podem ter certeza que pelo resto da minha vida vou honrar da melhor maneira possível o pessoal que hoje não mora mais com a gente, mas com certeza absoluta está num lugar muito melhor. Não esperem um avião cair para dizer eu te amo para alguém. Não esperem um avião cair para pedir perdão. Não esperem um avião cair para dar um abraço, não esperem um avião cair para dar um beijo. Você tem a oportunidade todos os dias de fazer diferente e de mostrar que o amor vence. Muito bonito. Pluga de novo, diretor, a manchete aqui do jornal El Tiempo, porque eu li só um trechinho. E aí, assim, o Nacional ganhou amigos e perdeu a partida. Quando eles falam do jogo, Cleiton, que eles estão impressionados, e eu compartilho dessa surpresa, é como em tão pouco tempo, e diante de uma carga emocional tão dura, o time conseguiu se remontar do zero praticamente, e estar tão competitivo a ponto de enfrentar o principal time colombiano, o atual campeão da Copa Sul-Americana, e vencer o jogo. Conta pra gente sobre a partida, Cleiton. Foram 26 jogadores contratados, né? Você destacou muito bem, foi remontada toda a Chapecoense, uma partida onde a Chapecoense impôs uma intensidade bastante forte desde o início, foi para cima do Atlético Nacional, não deu espaço não, teve a novidade no time da Chapecoense ontem, o João Pedro jogando no meio de campo, chegando mais ao ataque, com mais liberdade.
Inclusive, ele foi o destaque da partida de ontem, fez as melhores jogadas. Chapecoense teve realmente, através do João Pedro, as grandes oportunidades. O time do Atlético Nacional não esperava tanta intensidade, a Chapecoense com tanta qualidade, indo para cima desde o início da partida, não. Esse foi o lance do pênalti que você acabou de ver aí. Olha, uma jogada toda trabalhada, começou a ser trabalhada pelo João Pedro, que eu citei há pouco. E aí o Reinaldo teve essa felicidade de cobrar o pênalti, abrir o placar, fazer esse gol histórico na Arena Condá, saiu beijando a aliança, comemorando com o torcedor, torcida toda chorando na arena. Depois o Atlético Nacional também teve que sair um pouco mais para o jogo, criou lá suas oportunidades, um time que toca bastante a bola, o time colombiano tem bastante qualidade também. Esse foi um gol, você acabou de ver, um gol anulado, né? Falta do atacante da Chapecoense, o Túlio de Melo, na dividida com o goleiro Armani pelo alto, ele tocou no goleiro e foi para o chão. Teve gente que achou que não foi e tal, não foi falta, mas o árbitro acabou marcando a falta. Mas a Chapecoense, vou te falar, se tivesse que um time ter vencido por justiça no futebol, a gente fala muito que justiça no futebol é bola na rede. Então foi justiça no futebol, bola na rede, e a Chapecoense fez 2 gols e acabou garantindo este resultado positivo. No momento do gol do Atlético Nacional, vou contar para vocês aqui, Maquiele Torres, que marcou o gol. No momento do gol, a torcida toda na Arena Condá ficou em pé e aplaudiu. Vibrou como se tivesse sido um gol da própria Chapecoense. Tamanho foi a retribuição, tamanho foi o respeito, ou seja, tamanha foi a festa, a homenagem aos visitantes ontem na Arena Condá, e depois a Chapecoense acabou garantindo a vitória com o Luiz Otávio, zagueiro que entrou no segundo tempo no lugar do Groli, que no intervalo saiu lesionado. Chapecoense foi superior, sim, ao Atlético Nacional ontem, viu, Rizek? E pelas imagens, a gente pode perceber que a carga emocional antes do jogo e tal, depois teve um jogo de futebol. Aliás, os 2 treinadores falaram muito sobre isso antes da partida, né? Usaram até o termo blindar. É importante blindar os jogadores. Não estou falando de insensibilidade, nem frieza, mas blindar para que eles foquem naquilo que eles vão ter que fazer em campo. Porque também é um sinal de respeito. Você jogar uma partida de maneira competitiva. A quem foi lá e viu as homenagens. Então, acho que o cenário foi completo, foi muito bacana. Depois do jogo, o Wellington Paulista, Luiz Otávio, Luiz Antônio falaram da importância do resultado. Vamos falar também do resultado aqui, a vitória da Chape. Confira. Os jogos que eu disputei aqui pela Chape, o primeiro contra o Palmeiras, o primeiro da Libertadores lá, depois o primeiro da Libertadores aqui, são jogos especiais porque é diferente, né? A motivação do torcedor, nossa motivação, todo mundo muito comovido com a situação e a gente queria só dar essa vitória pro torcedor, né? A gente conseguiu isso, não conseguimos na Libertadores e hoje a gente conseguiu isso da Liga pro torcedor. O torcedor quer ver que o time ganhe, né? Então, assim, o jogador quer que foca somente nos jogos, só nos jogos. Apesar da festa bonita, a torcida vindo no estádio lotado, foi uma festa maravilhosa, mas a gente, jogador, foca só nos jogos. A gente fica feliz por tudo que aconteceu, pelo jogo da paz, gratidão e tudo, que eles acolheram a gente lá na Colômbia, mas a gente sabia que teria que mudar o foco, a chavezinha dentro do campo. A gente sabia que o jogo era difícil, eles jogam bem entrosado, um time bem compacto, é muito difícil de jogar contra eles e a gente conseguiu virar a chave e conseguimos sair com a vitória, que é importante. E Cleiton, você destacou aqui a atuação do João Pedro, né? Por que ela te chamou a atenção? O lateral que veio do Palmeiras para a Chape. Ele está por empréstimo na Chapecoense, né, pelo Palmeiras. Chamou atenção pelo seguinte, o João Pedro começou essa vaga de titular para o jogo de ontem, na partida do final de semana pelo Campeonato Catarinense contra o Figueirense, jogando em Florianópolis. O Dodô estava nessa função no meio de campo. Aí a Chapecoense estava num jogo bastante truncado com o Figueirense e entrou o João Pedro. Aí a Chapecoense saiu um pouco mais para o ataque, criou mais possibilidades. João Pedro fez grandes jogadas contra o Figueirense e acabou aí, portanto, garantindo a permanência na titularidade na Chapecoense para iniciar o jogo contra o Atlético Nacional. Ele chamou a responsabilidade o tempo todo, viu? Eu senti o seguinte, o cara joga pela lateral direita, onde tem o Apodi também, bastante rápido. Aí tu coloca o cara no meio de campo, que é o caso do João Pedro, um garoto, né? E aí dá conta do recado logo num jogo de tamanha pressão, de questão emocional bastante avançada, e ele consegue reagir da forma que reagiu, indo para cima, fazendo boas jogadas.
Essa jogada aí foi o início dele, viu? Ele começou a jogada do início do pênalti, na jogada individual, foi o João Pedro que deu o início para que a Chapecoense tivesse essa primeira oportunidade de lance de gol, que foi na cobrança de pênalti do Reinaldo. Realmente, só uma coisinha, Risa, que eu achei demais o aspecto esportivo, o aspecto emocional, e não é para menos. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há de se lembrar também que o Nacional de Medellín, que é um time que encantou a todos na Libertadores do ano passado, paga o preço de ter sido campeão e não ter estrutura financeira para manter os jogadores. O Nacional de Medellín perdeu Alejandro Guerra, Borja e Berrio, e entre outros. Então é um time bem mais enfraquecido do que no ano passado. Perfeito. Mas ninguém esperava também esse comportamento competitivo da Chapecoense. É verdade, você formou o time em pouco tempo. 26 jogadores. 26 jogadores. Uma coisa é você perder três negociados, a outra é perder o time inteiro numa tragédia. Exatamente. E ter que nesse ambiente, inclusive a sua diretoria, e ter que nesse ambiente se remontar. Notável. Chapecoense, só que assim, é bom dizer que esse Nacional de Medellín também não é o Real Madrid. Não, eu sei. O Nacional de Medellín não é sequer o Nacional de Medellín. Mas com uma realidade financeira mais confortável do que a Chapecoense. Você não tem a dúvida disso. A Chapecoense está liderando o Campeonato Catarinense, está num grupo super equilibrado na Libertadores da América, em que todos os times têm 3 pontos, e deu um passo importante para a conquista de um título internacional. Eu não esperava algo semelhante. Eu achava que a Chapecoense ia sofrer esportivamente. Eu também. Nesse começo de temporada, inclusive. Quero saber do Cleiton, o que ele que acompanha ali de perto o time, a formação, o ambiente na cidade, se a gente pode chamar de surpresa até aqui o desempenho para lá de respeitável da Chapecoense neste começo de temporada, Cleiton. A gente não esperava, assim, uma resposta tão rápida, tão imediata, não. Principalmente se tratando de segundo turno de Campeonato Catarinense. A Chapecoense vem de uma invencibilidade de 5 jogos, são 5 vitórias seguidas no retorno do estadual, que leva o nome do presidente, a Taça Sandro Palaoro, presidente que estava no voo do dia 29 de novembro, que também foi uma das vítimas, né? E que a Chapecoense, se conquistar esse título do retorno, estará na final com o Avaí, que foi o campeão do primeiro turno no Campeonato Catarinense. Fui surpreendido, sim, com relação à postura, a questão de posicionamento, de entrosamento, porque não vieram 2 jogadores de um mesmo time. Não, são 26 jogadores estranhos um para o outro. Pode até ter jogado juntos aí no passado, mas dessa vez estranhos um para o outro. E chegaram numa cidade onde existia essa pressão, essa carga emocional bastante grande. E eles também sentiram isso. E a gente notou aonde? No começo do Campeonato Catarinense, onde parecia que a coisa não ia andar, que as coisas não davam certas, que o Wagner Mancini tinha dificuldade para montar, mas o próprio Mancini disse: tenham calma, tenham paciência, que daqui a alguns dias a coisa vai começar a acontecer. O Mancini assumiu a responsabilidade, junto com o Rui Costa do Departamento de Futebol, e agora as coisas estão acontecendo. Surpreendente realmente o desempenho da Chapecoense, independentemente do Atlético Nacional ter perdido grandes valores, jogadores renomados, mas é um time que tem uma força bastante grande, tem mais investimento e teria, sim, individualmente mais qualidade. Mas a Chapecoense, em nenhum momento ontem, deixou de ir para cima, de marcar forte, ou seja, esteve muito dedicada, não faltou envolvimento, comprometimento do grupo como um todo. Gabriel. E dentro de campo, né, aí é muito mérito do Wagner Mancini, né, de ter montado esse time, e assim, ele está começando do básico. A Chapecoense joga um futebol reativo, né? O adversário vem com a bola, rouba e liga rápido. Além do João Pedro, que está jogando nessa segunda linha, né, mais pelo lado direito, com a Apodi sendo lateral, e eles trocam de posição muitas vezes, são 2 laterais apoiadores, destaco também a grande participação do Rossi, né? Camisa 7, ele tem participação, assistências e gols aí em quase todos os últimos gols da Chape, está jogando ali como um meia, né, no 4-3-3, e também o Reinaldo, que saiu aqui do São Paulo, né? Todo mundo de bico com o Reinaldo. Ele tá jogando muito na Chapecoense. E ele que faz o gol de pênalti. Mas não era um pouco a história da Chape? Jogadores um pouco renegados, sem espaço. Ela continua... O Luiz Antônio. É verdade. O Luiz Antônio está se reencontrando. A história continua. Ela continua apostando nesses jogadores. E aí a gente volta àquela arte de contratar. É verdade. De pensar no mercado aqueles jogadores que você acha que não dá certo. E a Chapecoense não ter aceito aquela... cada clube dá um jogador. Não.
A gente tem um critério, tem uma filosofia, tá a gente certo. vai montar nosso elenco. Aceitamos, assim, ofertas, mas dentro de um critério isso- estabelecido por nós. Tá certo. Por isso que era absurda aquela ideia do Ronaldinho Gaúcho jogar na Chapecoense. Não tem nada a ver, né? Ou na minha Emerson visão, Sheik. na minha visão é absurdo. O Nada Emerson a ver, Sheik não não tem entra nisso nada a daí. ver. Né? O Sheik tem Nada uma a história ver. no futebol muito legal, mas não combina, Não é isso, né? não é isso. Não é o espírito da coisa. Ô Cleiton, me despeça aqui de você. Se é difícil, né, para todo mundo falar sobre esse assunto, imagina para quem mora em Chapecó. E eu queria falar aqui publicamente que eu admiro muito a maneira como você traz as informações aqui, porque não deve estar fácil a cada jogo lembrar do que aconteceu. Então, um grande abraço para você e até a próxima. Ô, Rizek, um abraço para você, tamo junto com todas as informações da Chapecoense aqui de Chapecó. Chapecoense vai dar grandes frutos ainda nessa temporada, pode ter certeza disso. Corre atrás de mais contratações, viu, para o Campeonato Brasileiro da Série A e se passar de fase da própria Libertadores da América. Precisa de mais um meia, um zagueiro e mais um atacante, é a prioridade em momento. Chapecoense está tentando buscar esses 3 jogadores. Forte abraço a todos, até mais.